Quem já está no ponto é Adroaldo Leal, ele também que já está aposentado há muito tempo, Adroaldo Leal. Ele vem com as informações do Cruzeiro. O Cruzeiro entra em campo no domingo, no horário da missa, 11 horas da manhã lá em São João del Rei. Bom dia, Adroaldo. Fala comigo, galerinha do 98 Esportes. Ótima sexta-feira pra todo mundo. Bora lá falar do Cruzeiro. E após vencer ao RT por 3-0 na primeira rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro já iniciou ontem a preparação pro jogo do próximo domingo contra o Atlético às 11 horas da manhã em São João del Rei. No treinamento de ontem, os jogadores que foram titulares diante da URT realizaram atividades regenerativas e os demais realizaram treinamento em campo. Nesse treinamento, duas novidades: o volante Lucas Ventura, o famoso Nonoca, e o lateral esquerdo Matheus Bidu treinaram com o elenco. Nonoca se recuperou aí de um desconforto muscular que o tirou da estreia da Raposa no estadual, enquanto Bidu realizou o primeiro treinamento desde que foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro na terça-feira. Para domingo, 2 jogadores devem fazer as suas estreias aí com a camisa do Cruzeiro, hein? O goleiro Rafael Cabral e o zagueiro Sidney, que já tiveram aí os nomes publicados no BID na quarta-feira e ganharam assim condições de jogo para domingo. Maicon, Matheus Pereira, Adriano e Pedro Castro seguem cumprindo o período de isolamento por causa da Covid. Lembrando que Maicon e Pedro Castro e também o Matheus Bidu ainda aguardam o registro dos seus contratos no BID, né, no Boletim Informativo Diário da CBF, para que possam ganhar condições de jogo. E tem zagueiro chegando hoje na Toca da Raposa. Trata-se do zagueiro Oliveira, de 25 anos, que pertence ao Atlético Goianiense e chega hoje para realizar os exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o final da temporada. E a Federação Mineira de Futebol, juntamente com a Rede Globo de televisão, resolveram aí atender ao pedido do Cruzeiro e irão alterar os horários dos jogos em que o Clube Celeste é mandante. E a primeira alteração do horário já é no clássico contra o América, marcado para a próxima quarta-feira no Mineirão. Então, o jogo passa de 5:30 da tarde para as 9:30 da noite. Os outros horários serão alterados aí em breve e serão comunicados e oficializados pela Federação Mineira de Futebol. Apenas o jogo da 8ª rodada contra o Vila Nova será mantido pro domingo às 11 horas da manhã. Bom, então o Cruzeiro treina hoje, sexta-feira pela manhã e sábado pela manhã, e depois do almoço viaja para São João del Rei, onde vai encarar o Atlético no domingo às 11 horas da manhã. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, repórter Adroaldo Leal. Aí então, Adroaldo Leal e as informações do Cruzeiro. Para esse jogo contra o Atlético serve também a mesma coisa que a gente falou do Atlético aqui, porque se o Cruzeiro não consegue vencer o Atlético lá, jogo 11 horas da manhã, pode ser que use reservas, aquela coisa toda. Aí vai vir aquele papo, né? Falou que era o Bayern de Munique, que ganhou da URT, Não, gente, vou continuar passando pano. Vou continuar. Tranquilo. Tanto pro Atlético que serve pro Cruzeiro também. Serve pro Cruzeiro também. América. Vou continuar, CJ. Tá certo, certíssimo, Ale, porque se nós formos fazer esse tipo de análise exigindo um nível de excelência e performance no primeiro jogo, eu fico com dó da máquina ou do robô que vai entrar em campo em junho. Nós estamos em janeiro, na segunda partida do ano, nem todos os jogadores jogaram, sejam titulares ou reservas, sejam os que estavam há mais tempo no clube ou os que chegaram. Se nós tivermos esse nível de cobrança, olha, tô com medo do mês de maio e abril, viu? No início de campeonatos mais complicados. Gente, teste para quem vem, teste para quem foi contratado, teste para menino, ótimo, oportunizar o Denivis mesmo. O Rafael chegou, dá um ritmo de jogo pro goleiro que vai precisar de uma sequência. E os laterais? Jogou o Rômulo ali improvisado, que agora entra o Gabriel, e aí você vai colocando, registrou no BID, tá todo mundo em condição? Coloca o Michael para rodar, para que você tenha gente, o jogo treino do Cruzeiro foi contra o Sub-20 e só. E olha que nós estamos falando de uma pré-temporada de 3 semanas, que o Cruzeiro teve aí lá os seus 20, 21 dias, mas um jogo treino, um outro ritmo, uma outra pegada, precisa dessa adaptação, dessa musculatura, de soltar. Calma, entrosamento se pega jogando, e nós vamos ver figuras novas, viu, Ale? E até para passar para os nossos colegas sobre o Oliveira rapidamente aqui,
Acredito que deva ter sido uma oportunidade de negócio. Acho que o Cruzeiro tem sido criativo e inteligente em algumas movimentações, mas acho que a vinda do Oliveira, ela se encaixaria melhor em uma saída do Brock, que só tem contrato até o final do Mineiro aqui, final do primeiro trimestre, se não me engano, ali, início de... Depois eu pego a data correta, mas o Brock não tem contrato até meio de ano e nem final de ano. Por que, CJ, você está falando isso, então? Porque a saída do Brock faz com que o Cruzeiro fique com Sidney, Michael, Matheus Silva e Oliveira. Aí eu entendo esse quarteto de zagueiro, com uma quinta opção sendo garotos da base. Porque se tiver Brock, Matheus Silva, Sidney, Michael e Oliveira, aí aquilo que você quer no seu time, que é pelo menos visibilidade para os seus ativos, já que você não tem receita, vai ser jogado para escanteio. O Paulo, o Everton não jogarão nunca. E se for para ser quarta opção, terceira às vezes, mas quarta opção, aí você pode fazer isso com um moleque da base. Mas acredito que deva ir ao encontro de uma possível saída do Brock, que não foi mal, hein, no jogo contra o RT, que não jogou mal. Vamos ver qual é o planejamento do staff aí, de toda SAF, de todo a diretoria do Cruzeiro, porque eu sei que vem por empréstimo, é um zagueiro que vem do Atlético Goianiense, inclusive até meio que essa troca, né? O Ramon indo para o Atlético Goianiense, o Oliveira vindo, não tem uma ligação direta, apenas uma coincidência de clube. O Atlético Goianiense que perdeu os zagueiros dele, que teve uma boa defesa, né? O Nathan Silva foi o primeiro a sair, estava ali como uma melhor defesa, vai e volta para o Atlético. O Éder chega para o América, bom zagueiro, o Éder chega para o América. Agora o Oliveira, o Atlético Goianiense fazendo essa reformulação nesse sistema defensivo. Aguardar. Quero ver caras novas no domingo, viu, Ale? E acredito que iremos assistir algumas mudanças. O próprio Lucas Ventura com condição, o goleiro, né, o Rafael aí tendo uma oportunidade. E eu acho que tem que ser assim. E eu quero saber, na volta do intervalo de Lohana Lima e de Leandro Cabildo, quais serão essas caras novas que eles escalariam aí para esse jogo de domingo contra o Atlético. Lohana Lima, a gente falava aqui de possíveis caras novas para esse jogo de domingo, né, contra o Atlético. Lohana Pesolana colocaria quais caras novas? Vou escalar o Cruzeiro de Lohana Pesolana, pode ser? O Cruzeiro de Lohana Pesolana teria o Rafael Cabral fazendo a sua estreia no gol, Gabriel Dias na lateral direita. Isso aqui, tá, gente, contando que eles estão em condição física ideal para poder começar. Eu realmente não sei a situação de cada um deles. Matheus Silva. Ibid, se for escalar o Maicon. O Maicon tá com Covid, ele não pode. É verdade. O Maicon tá só com no Covid. Contra o América. É verdade. Isso, bem lembrado. É por isso. O Matheus Silva ao lado do Sidney, né, que já está apto no bid, e o Rafael Santos na lateral esquerda. Aí eu tenho uma dúvida na volância, porque tanto pode ser a manutenção do Felipe Machado, quanto a possível entrada do Lucas Ventura, do próprio William Oliveira, que entrou bem no jogo também. Então aqui eu tenho uma pequena dúvida. Eu acho que eu colocaria, talvez, o Lucas Ventura nesse time. E aí eu seguiria, Ale, com o restante que ele colocou contra a URT. Eu não mexeria daí pra frente. O Marco Antônio, João Paulo, Vagninho e o Thiago. Começaria com colocaria. O Thiago. E o Giovani, não? E o Giovani, eu esqueci o Giovani aqui. Eu estou com você em tudo, só o 9 que eu colocaria o Edu como titular. Eu estou com você nessa linha defensiva, no gol, nos laterais, no meio eu iria de Lucas Ventura, agora à frente eu colocaria o Edu como titular, e aí até falando, fazendo exatamente o que ele fez. Ele entrou com o Thiago, colocou o Edu. Eu colocaria o Edu para depois dar os minutos pro Thiago, mas o meu time é parecido com o seu. E você, Cabidão? Eu também concordo com a Lohana. Eu concordo com a Lohana. Que milagre! Não, mas eu vou te falar uma coisa. Talvez eu não arriscaria o Lucas Ventura no campo lá em São João del Rei, pelo fato do horário do jogo, por ele ter sentido um incômodo ao longo da semana. E olha, o milagre vai acontecer. Eu teria mantido o Felipe Machado até para poder fazer uma análise um pouco mais crítica com relação ao desenvolvimento do trabalho dele nessa função de primeiro homem que ele fez contra, por exemplo, a equipe da URT. Mas o time é bom, né? O time do Cruzeiro, ele se mostrou muito bem
postado dentro de campo contra o RT. Agora, como eu falei isso ontem, contra o Atlético é outro jogo, é outro tipo de campo, é outra temperatura, apesar do Independência ter ficado infernal também. Nós estávamos lá, nós três inclusive estávamos lá, mas 11 horas da manhã, São João del Rei, no verão, cara, deve ser quente, viu? Deve ser bem quente. Então, eu seguraria um pouco o pessoal que estava voltando um pouquinho de lesão, que é o caso do Lucas Ventura. Mas é um time que deve se manter com essas peças, até mesmo para dar minutagem para esses caras, né? Porque tem um jogo contra o América na próxima quarta-feira, na próxima semana. Então, eu manteria esse time que a Lohana colocou em campo mesmo, viu, meu caro Alexandre Silva? Muito bem, os pesolanos aqui do 98 Esporte escalando o Cruzeiro, né, para esse jogo contra o Atlético. Oi. Engraçado, eu tô em dúvida, tá? Eu tô em dúvida. A Federação Mineira não poderia ter feito o que ela fez ontem, há 3 semanas atrás, há 4 semanas atrás. É porque eu tô em dúvida, tá, Ale? Assim, eu não tenho certeza se eles podiam fazer, tá? Assim, eu não tenho muita certeza. É uma dúvida genuína. É uma dúvida, né? Assim, pois é. Será que eles não poderiam ter colocado o jogo contra o América às 9h30 da noite, gente? Assim, aí coloca 5h30 da tarde. Cara, assim, eu tenho dúvidas sobre o que a Federação Mineira pensou nesse momento, sabe? Como é que é o de horário? Desculpa, só porque deu um. Eu tenho dúvidas sobre o que a Federação Mineira poderia ter feito antes com relação ao Cruzeiro. Eu tenho muitas dúvidas, porque, de repente, o jogo de 5h30 foi para 9h30. Mas todo mundo falou isso há 3 semanas atrás. O que será que mudou? Né? E lembrando Federação também... Mineira. O que aconteceu, Federação Mineira? Lembrando também, assim, para a gente não colocar única e exclusivamente nas costas da federação, é que a detentora dos direitos também tem participação nessas decisões e nessa flexibilização. Então, para a gente, assim, claro que a federação tem a parcela dela, óbvio, não estou tirando e isentando, muito menos sendo advogado ou jurídico aqui da FMF, mas é que a discussão e quando foi, quando soltaram a informação e foram bem claro que federação, juntamente com a detentora, escolheram os horários e aí ela também tem a participação dela, ela também tem o gosto dela de, não, prefiro o Big Brother. Agora eu mudei de ideia, não, vamos colocar aqui. Então tem essa decisão aí. Por que aconteceu isso agora e não antes? É uma boa pergunta, mas não para colocar para mim nas costas única da FMF.